Deu. Bom, temos já alguns participantes aqui na nossa sala hoje, mais um ateliê do Caruá, numa sexta-feira, e hoje a gente tem a participação do Matheus França. Matheus, muito obrigada pela tua disponibilidade, pela participação, por vir aqui trocar ideias com a gente, apresentar também parte da tua pesquisa. E o nome, o título da apresentação do Matheus é Sofrimento é Mato, Coração em Pedaços, Performatividades e Masculinidades da Música Sertaneja. O Matheus, eu esqueci de falar, é aluno, é doutorando lá do programa de pós-graduação em Antropologia Social da UFG, e é um prazer ter mais um colega aqui entre nós. Matheus, tu tem aproximadamente 45 minutos para fazer a tua exposição, e depois a gente inicia uma rodada de perguntas, e conforme for a participação, a gente estende, tá bom? Tá ok, Indira. É até mais do que eu tinha planejado, na verdade. Eu fico super feliz porque nunca é suficiente, né? A gente acaba gostando muito de falar da própria pesquisa. Vou tentar também não ser muito exaustivo, assim, para a gente poder privilegiar o debate, mas eu espero contemplar tudo que eu estou querendo dizer. Eu queria agradecer bastante ao Núcleo Caroá, o convite. É sempre muito gostoso poder falar daquilo que muitas vezes a gente está tão imerso individualmente, por mais que muitas pessoas participem do processo da pesquisa, do desenvolvimento, posteriormente, no momento de escrita, a gente compartilha com outras pessoas os manuscritos, né, aquelas primeiras versões, mas ainda fica uma coisa muito... um círculo muito pequeno, né? Então, é um prazer poder falar um pouco. E também é um prazer, eu queria dizer, tudo bem que já não está mais tanto na moda das lives sertanejas, mas é um prazer eu poder fazer a minha live sertaneja. Finalmente tem o momento de fazer minha live sertaneja, que é um tópico que é interessante para eu abordar mais para frente também, né? A questão dos shows sertanejos, nesse contexto que a gente está vivendo. Mas, bem, eu acho que eu gostaria de começar falando sobre como eu cheguei, né, nesse processo de pesquisa. Acho que tem um tempo legal para eu contextualizar. É muito engraçado, porque quando eu começo... Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tendo ruído, não? Tá ok. Sempre que eu começo a falar, as pessoas se assustam um pouco, porque o meu mestrado, né, eu fiz mestrado no Departamento de Antropologia da UNB, e meu tema de pesquisa no mestrado foi poliamor. Eu fiz uma etnografia de um grupo de poliamor lá de Brasília mesmo, que tinha sido recém-criado quando eu cheguei em Brasília, e aquilo surgiu. Eu falei, nossa, muito interessante. Aí eu fiz todo um trabalho voltado para as discussões que eles promoviam a respeito de não monogamia, o sentimento de compersão, que é essa coisa, o modo como você lida com ciúme, e toda uma problematização em torno dessa questão do ciúme, né, nas relações, o amor romântico, tudo isso. Então tinha toda essa perspectiva de um debate cultural na prática social, como diria o Herzfeld, né? Mas também essa ideia de discutir. Eles faziam poliencontros, os chamados poliencontros, para debater todas essas questões. É um público majoritariamente universitário, de 20 a 30 anos, majoritariamente, então tinha essa perspectiva universitária da roda de conversa. Foi muito interessante. Além dos poliencontros, eu ia também, dos poliencontros, eu ia nas polifestas, nas polifestividades. Teve uma vez que eu fui num policamping, que foi um acampamento, foi muito legal. E eu, quando fiz as disciplinas, fiz meu trabalho de campo, voltei para Goiânia para escrever a dissertação de mestrado, e numa desses momentos de escrita, que você está muito envolvido num tópico da sua dissertação, da tese, do trabalho final de curso. Eu estava escrevendo sobre ciúme, né? Que os poliamantes ou poliamoristas, os e as poliamantes, poliamoristas, dizem a respeito do ciúme, como eles discutem isso. E num desses dias que eu estava escrevendo sobre isso, era uma sexta-feira, um sábado, não sei, eu saí para refrescar a cabeça, passei num posto de gasolina e aí estava no maior volume. E isso é uma prática goianiense, né, de sociabilidades nos postos de gasolina, nas lojas de conveniência. Estava tocando muito alto uma música muito conhecida, chamada modão, uma categoria
que eu vou problematizar também já já, mas aquela ainda ontem chorei de saudade, e ela termina, mato esse amor ou me mato o ciúmes. E nessa mesma época eu estava elaborando projeto de doutorado, e eu falei, nossa, eu não sei se eu quero continuar falando sobre poliamor, eu acho que eu quero ver o outro lado disso, né? Eu quero pensar justamente o amor romântico, essa monogamia, esse mito do amor romântico, né? Essa quase compulsoriedade da monogamia nas relações afetivo-eróticos sexuais. E pensei, bom, eu acho que no Brasil atual nada melhor do que pensar sobre amor romântico, sofrimento, ciúme, monogamia, que a música sertaneja, que era um interesse antigo meu, né, de pesquisar música, eu tenho um interesse muito grande por música. E aí eu elaborei essa proposta de pesquisa para o PPGAS da UFG, para fazer uma análise de como opera, de como surge, como acontece esse mito, né, do amor romântico nas sociabilidades voltadas principalmente para a música sertaneja. Enfim, comecei a pesquisa. Obviamente que sempre quando a gente começa uma pesquisa, a gente tem alguns objetivos, eu não diria hipóteses, mas questões, né, que vão nortear a nossa pesquisa, e ao longo do caminho, o próprio campo, isso é muito forte no trabalho etnográfico, né? O próprio campo vai nos trazendo categorias, vai nos trazendo situações e que bom que desloca um pouco do objetivo inicial que a gente tinha proposto. Isso é parte, né, esses imponderáveis da vida social, eles fazem parte daquilo que a gente aí acaba fazendo enquanto antropólogos, antropólogas. Eu continuo pensando muito nisso, porque é uma questão que a música sertaneja traz com força, mas diversas outras questões acabaram aparecendo durante a minha pesquisa, né? Durante o trabalho de campo que eu conduzi. Uma delas é isso que eu vou tratar hoje, né? Uma questão mais voltada para as discussões de marcadores sociais da diferença, principalmente gênero e sexualidade. Outras questões têm a ver com mercado, né, e uma antropologia mais voltada para o consumo não só da música em si, mas o consumo dos espaços onde se ouve música sertaneja, as boates, as baladas, os festivais, os shows de música sertaneja, que foi o lugar privilegiado do meu trabalho de campo, entre outras questões. Uma outra questão que surgiu durante o trabalho de campo foi a possibilidade de eu fazer um doutorado de sanduíche no México. E indo para o México, eu sempre percebi isso está na bibliografia, isso está meio que no discurso das pessoas que gostam muito de ouvir música sertaneja, da influência que a música mexicana, sobretudo a ranchera, exerceu sobre a música sertaneja, principalmente ali nos anos 50, 60 e 70, principalmente na figura de Milionário José Rico, que trouxeram todo aquele instrumental de sopro, né, os instrumentos de sopro, para um gênero ou estilo musical que até então era basicamente a viola, ou no máximo violão, instrumentos de corda, e uma dupla cantando em terças, né? Enfim, entre outros estilos musicais que também influenciaram muito a música sertaneja para o que ela é hoje, né? Para transformar no que ela é hoje. Enfim, e aí eu fui para o México com esse pensamento, né? Antes de ir para o México, eu estava com esse pensamento da música rancheira. Mas aí, em contato com um etnomusicólogo que me recebeu lá no México, ele falou: Matheus, pelo que você está me contando da música sertaneja, isso é um fato muito interessante, porque as pessoas, de fato, quase não conhecem o que é música sertaneja fora do Brasil, né? No máximo, alguma coisa do Gustavo Lima, do Michel Teló, essas músicas que conseguiram ter uma projeção internacional, tiveram versões em outros idiomas, mas ele não conhecia, ele falou: olha, o que você está me dizendo me parece muito com a trajetória da música de banda sinaloense, que é um estilo musical originário do estado de Sinaloa, no México, e tem toda essa perspectiva de uma passagem, um estilo musical que se consolidou regionalmente nos anos 20, e ali entre 50 e anos 80 teve uma passagem para um âmbito absolutamente, entre aspas, moderno, comercial,
né, entrando de cabeça no que a gente pode chamar de indústria cultural. Então, eu fiz esse trabalho de campo também no México, tentando percorrer essas questões que eu já havia me colocado. O México me trouxe outras questões sobre a música sertaneja que eu não poderia imaginar se eu não tivesse saído daqui. Enfim, isso é mais ou menos o panorama geral do que eu percorri para chegar até aqui, nessa conversa com vocês. Para hoje, né, eu decidi trazer essa discussão mais específica sobre gênero e sexualidade, que foi inicialmente pensada na disciplina Gênero e Sexualidade, ministrada pelo professor Camilo Braz, no programa de pós-graduação em Antropologia da UFG. E é um texto, eu não sei quantos e quantas de vocês tiveram acesso ao texto que eu enviei, eu não sei muito bem como funciona isso, tanto que eu não vou também me pautar no texto unicamente, mas é um artigo que está no Prelo, né? Ele deve ser publicado por agora na revista de antropologia da UFSCar, né, de São Carlos, e traz um pouco dessas discussões que a gente teve na disciplina de gênero e sexualidade, que eu consegui interpretar à luz, né, dos meus dados de campo e vice-versa. A Suzane está aí. Oi, Suzane. Enfim. E trata-se, né, de uma discussão mais focada na figura dessa masculinidade, na figura não, mas centrada nessa perspectiva de pensar a música sertaneja a partir das masculinidades, né? E não só a partir das masculinidades e feminilidades, ou a própria heterossexualidade e outras identidades sexuais, mas, sobretudo, pensar pela via de o que eu poderia chamar, do que eu estou fazendo, também de uma antropologia das emoções, que é um campo consolidado da antropologia, que vem ganhando força cada vez mais, que trata justamente dessa problematização de como emoções e sentimentos são vividos, experienciados, né? E aí, nesse artigo que eu compartilhei com algumas de vocês, eu trato justamente dessa questão mais proeminente, né, do choro masculino na música sertaneja, né? Uma inspiração inicial foi um artigo da professora Miriam Grossi, que ela justamente comenta que, enfim, envolvendo toda essa questão da masculinidade, de uma masculinidade hegemônica, que é um conceito importante que a gente pode abordar mais para frente também, no contexto brasileiro, né, a gente tem, eu diria no contexto latino-americano de forma mais geral, a gente tem uma perspectiva, a gente tem um código de honra que não permite ao homem demonstrar seus sentimentos e suas emoções, né? Aquela eterna e chata dicotomia entre razão e emoção, entre pensamento e sentimento, né? Que existe quase uma ideologia, ou quase não, mas uma ideologia, né? A ideia de uma masculinidade hegemônica que tem de qualquer maneira, de todas as formas, esconder os sentimentos, né? Os homens escondendo os sentimentos e etc. E aí a Miriam Grossi fala que nos lugares, um dos poucos lugares em que é permitido ao homem chorar é na música sertaneja, né? Isso aparece em diversas canções. Acho que um dos exemplos mais significativos é a música Vou Chorar, né? Da dupla Leandro Leonardo, né? Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, aquela coisa. E isso é cada vez mais forte em uma tônica que é dada em termos de temática na música sertaneja que vem desde os anos 80, né? A gente não pode esquecer, isso eu esqueci de falar no começo, mas a gente não pode esquecer que a música sertaneja sempre falou de sentimentos, sentimentalismos, sempre falou de emoções, mas por volta dos anos 80, 90, que ela passou a ter esse destaque quase monotemático, digamos assim, sobre amor, fidelidade, traição, ciúme, etc. E aí, nesse contexto, os homens passam a narrar essa perspectiva deles de sofrimento. E com esse sofrimento eles choram, né?
essa foi uma inspiração inicial e eu fui com essas questões também para o campo, né? E, enfim, nesse artigo específico, eu trago um certo descompasso que existe entre essa suposta ou essa aparente autorização que os homens têm na música sertaneja de expressar seus sentimentos, porque se eles choram publicamente nos shows, se eles cantam que estão chorando, que estão sofrendo, se eles apresentam toda uma performance que poderíamos, que a partir dessa performance poderíamos pensar que os homens sertanejos, digamos assim, os homens que compõem um repertório sertanejo, um repertório cultural sertanejo musical, eles estão desconstruindo completamente essa oposição entre razão e emoção, entre racionalidade masculina versus isso tudo entre aspas, tá, gente? Assim, entre aspas, uma racionalidade masculina versus um sentimentalismo exacerbado seria natural, né, entre mil aspas, de uma certa feminilidade. A gente poder falar, nossa, então música sertaneja é muito revolucionária porque está quebrando com isso. Os homens finalmente estão publicamente, né, os homens heterossexuais, brancos, cisgêneros, né, colocando tudo isso muito nesse termo, estão quebrando com isso. E aí eu trago alguns dados de campo, algumas narrativas, algumas situações que me indicam que a coisa não é bem assim, né? Em primeiro lugar, porque um dos descompassos, ou uma das contradições, uma das tensões que está muito forte na música sertaneja é de um discurso muito forte que é absolutamente machista, né? Absolutamente sexista. Isso não só nas canções, que mais recentemente tem sido mais recentemente tem surgido outros pontos de vista que eu vou tratar também daqui a pouquinho, mas também nas próprias falas públicas de cantores, e eu estou colocando tudo no masculino mesmo, né? Porque é isso. Há muito pouco tempo temos cantoras mulheres em grande quantidade, né, na música sertaneja, que conseguiram acessar um espaço privilegiado no mercado. Então, nas canções, nas falas públicas, nas sociabilidades, nesses espaços de lazer, né, das baladas, nos shows, eu trago algumas situações disso, né, de violência simbólica, quase física. Embora eu tenha presenciado violência física, também não trouxe nesse artigo, porque quando eu escrevi ele ainda não tinha visto nenhum caso de violência física nesses espaços de sociabilidade, embora a gente saiba que infelizmente, isso não é algo raro. Então, voltando, canções, manifestações públicas, nas performances artísticas, nos shows, nas sociabilidades, o tempo todo a gente está vendo uma reafirmação, uma replicação, uma reiteração desse código de conduta, desses comportamentos que de alguma maneira fazem a gente pensar. Então, peraí, a música sertaneja, os homens da música sertaneja não estão fazendo revolução nenhuma, né? Eles não estão quebrando com essa dicotomia que é colocada normativamente para as pessoas, né? Então, esse é dos grandes paralelos, uma das grandes tensões que eu apresento, né? E aí eu comecei a perceber também, falei, já que existe essa tensão, já que não é, né, não basta chorar, né, ou dizer que está chorando, ou dizer que está sofrendo, vai indicar que a pessoa está desconstruindo uma certa masculinidade que visa uma masculinidade hegemônica, né? Então, quais são as situações, então, né? Porque se há choro, ela aparece em alguma situação e pode ser que não apareça em outra, né? E aí uma das coisas interessantes é que eu fui percebendo ao longo do trabalho de campo que, de fato, há lugares muito específicos e estratégicos para que esse choro apareça, que essas emoções emanem, que esses sentimentos aflorem. E o que eu percebi é que quanto mais público, melhor, parece, né, para essa emanação de sentimentos ou de emoções. Então,
não é difícil a gente ir no show sertanejo e o cantor começar a chorar por diversos motivos. Eu posso citar alguns, né? Eu não vou chegar a citar nomes, não, mas cantores que se emocionam porque estão cantando para 70 mil pessoas, isso de fato é um grande acontecimento na vida delas, e aí eles, né, se emocionam. Na exposição na pecuária, acho, se não me engano, de 2018 para 2018, aliás, 2017, houve um tributo ao cantor Cristiano Araújo, que havia falecido alguns anos antes, e ele tinha sido o último recordista de público na pecuária, e aí houve uma homenagem, e de fato foi muito bonito, e aí a gente viu os cantores chorando abertamente, eventualmente em algumas entrevistas, sempre há essa performance pública, eu digo, né? O que eu estou querendo trazer, isso está no texto, é isso, assim, existe essa performance pública que não está presente, por exemplo, entre os homens que estão frequentando um Vila Mix, ou a própria pecuária, ou a própria balada, né? Não está presente. E, de fato, eles cantam emocionados, mas essa emoção também faz parte de uma performance pública no contexto do grupo em que se vai, então é muito interessante perceber que, de fato, bom, ninguém vai sozinho para um show sertanejo, né? Eu ia, mas assim, acabava encontrando pessoas que eu conhecia lá. Mas assim, as pessoas não vão sós, né? Elas sempre vão em grupo. A parte da sociabilidade, você experienciar a música a partir de uma experiência mais coletivizada, mesmo que seja um grupo mais reduzido de pessoas. Até porque não dá para interagir, por exemplo, num show de 50 mil pessoas com todas aquelas pessoas. Né? Talvez a partir de uma mediação que o artista faz, que cria um certo espírito de coletividade, mas enfim, as pessoas vão em grupos e há certos momentos nessas sociabilidades, principalmente nos shows, em que há um ensaio ou uma quase uma tentativa de esboçar essa expressão dos sentimentos. E só que isso sempre está envolto em um contexto mais particular dentro daquele grupo. Então, para citar um caso, um exemplo, digamos, eu estava num desses festivais, né, no Vila Mix, que é o maior festival de música sertaneja atualmente, e aí eu estava acompanhando, né, um grupo de amigos e, enfim, estava... Não, é muito engraçado porque, assim, aí tem toda uma perspectiva que eu não vou trazer porque a história é muito longa, mas tinha um grupo de pessoas, né, que eu estava acompanhando e isso eu não tinha planejado contar, então estou tentando selecionar aqui um pouco as informações também para não divulgar muita coisa, porque são temas delicados. Mas existia um casal, né? Eu trago uma situação no artigo que eu posso contar também, mas essa é muito interessante, porque tinha um casal, tinham dois casais, na verdade, que eu estava acompanhando, e um grupo de mais quatro amigos, homens. E, e aí estava tendo um show de Henrique e Juliano, na verdade, Zé Neto e Cristiano, no Vila Mix. Tinha uma música que um daquelas pessoas, daqueles homens, ele estava esperando muito, porque, enfim, é uma música que causava emoção, que lembrava ele de uma situação muito específica da vida dele. E ele estava muito interessado em, né, ficar com uma das meninas que ele sabia que estaria ali. Eles tinham marcado de se encontrar, enfim, tinha toda uma perspectiva nesse sentido. E essa música tocou, ele ficou super feliz e cantou e fez toda uma performance com cerveja, já estava um pouco bêbado também. E aí depois ele me relatou que... E aí ele se encontrou com a menina depois, enfim, e eles acabaram, né, ficando. Mas ele me relatou depois, no dia seguinte, porque são 2 dias o Vila Mix, né? Então, isso foi no primeiro dia, no segundo dia ele me relatou que queria ter encontrado antes, porque ele queria escutar, ele queria que a música tivesse tocado quando os dois já estivessem juntos. E eu perguntei por quê, né? E ele deu uma resposta mais ou menos nesse sentido, assim, eu queria que ela visse, né, meio que traduzindo o que ele quis dizer, mas ele queria que ela visse a performance dele. E eu falei, mas o que é que
que teria diferente no jeito que você cantou, alguma coisa assim? Ele é justamente, é isso. Assim, a gente, falando, né, meio que como se criasse estratégias de conquista, de paquera. Então, a própria manifestação, né, a expressão dessas emoções está um pouco ligado também ao modo como a pessoa quer se ver, assim, e essa é uma coisa muito da performance mesmo, né? A performance ela é sempre pública na medida em que nunca se performa sozinho, né? A ideia de uma antropologia, uma etnografia expectante, né, de que você sempre se espera algo de alguém a partir de um contexto de performance, enfim, são detalhes, mas que são interessantes para pensar os lugares em que esse choro é expresso. Enfim, eu não sei quanto tempo já passou, porque eu estou marcando aqui, mas eu acho que são 6h40, mas começou umas 6h10, né? Tá, então passamos. Tem mais entre 10 e 15 minutos para ir fechando. Tá. Não, então é porque eu queria, enfim, passar para outro tópico, né? Mas queria deixar bem claro que uma das tensões que eu tenho trabalhado na minha tese é essa, de uma certa expressão pública dos sentimentos e, sobretudo, do sofrimento, mas que ela está permeada de regras que impedem que o sujeito, né, ou que esses homens se entreguem ou que pelo menos desconstruam um pouco essa rigidez de uma masculinidade que está muito impregnada nas sociabilidades e no repertório cultural, simbólico, de maneira mais abrangente da música sertaneja. E aí eu queria citar 2 exemplos também de perspectivas que vêm surgindo ultimamente que podem vir a quebrar um pouco essa rigidez dessa masculinidade. Uma delas é o já conhecido feminejo, né? Que são as mulheres que, sobretudo desde 2016, claro que a gente tinha cantoras mulheres na música sertaneja antes, mas aqui houve agora um verdadeiro movimento. A gente não pode descartar que isso é parte de uma exploração de nicho de mercado também da música sertaneja, porque é inegável, né? Essa discussão de que é uma indústria cultural, que é uma indústria musical, isso está posto. Mas, para além disso, para além de uma exploração de um nicho de mercado, de um nicho temático que até então não tinha tanta força, que é a perspectiva das mulheres cantando sobre as situações que elas sempre foram colocadas no discurso masculino da música sertaneja, eu acho que tem toda uma perspectiva muito interessante de certa desconstrução também, porque a própria Marília Mendonça, que, enfim, a rainha da sofrência, né? Ela antes de ser cantora, ela já era compositora e ela compunha várias músicas, várias canções no masculino, digamos assim, né? Então, várias de muitas canções famosas que a gente já conhece eram compostas por ela. No entanto, a gente pode perceber nessas primeiras composições da Marília Mendonça já uma maneira muito diferente, talvez, de uma visão masculina a respeito da relação afetiva, amorosa entre pessoas heterossexuais que são cantadas na música sertaneja. E, para além disso, eu acho que a própria existência de um chamado feminejo, e algo a ser problematizado também, é que isso não significa exatamente que elas se declarem feministas, né? Isso é um debate muito interessante também. Essas cantoras elas não se declaram feministas, não se reconhecem em um movimento social político, e ao mesmo tempo tem uma plataforma de acesso e de público, né? Como é o nome disso mesmo, gente? Não é engajamento a palavra que eu queria usar. Enfim, mas de público, de pessoas que as escutam, né? Muito grande. E vez ou outra, seja nos shows, seja nas canções, elas acabam reiterando também alguns padrões de inteligibilidade da sexualidade e do gênero, né? Que é algo também muito interessante a ser pontuado e destacado. Para além do feminejo, tem surgido um movimento muito interessante. Eu não sei se eu consigo apresentar
Acho que eu consigo. Eu queria mostrar para vocês o chamado queernejo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Eu estou cheio de coisa aberta. Que é... Eu preciso que alguém me diga se vocês estão vendo a tela do YouTube. Não sei se eu vou conseguir. Ah, tá. Bom, eu acho que vai aparecer só a imagem, né? Mas esse movimento, digamos assim, na música sertaneja surgiu bem recentemente, assim, de 2 anos para agora. Ele começou como pocnejo, né? Diríamos um sertanejo gay. Esse é o Gabel, ele é filho de um cantor sertanejo, né? O Solimões, da dupla Rio Negro e Solimões, e ele ele tem trazido uma discussão muito interessante para a música sertaneja, que é o sertanejo cantado, composto por pessoas não heterossexuais, digamos assim, e voltado também para esse público. Então, esse é o clipe de Amor Rural, né, que está passando aí para vocês, eu espero. Que fala, bom, o refrão é muito interessante, né? Vamos assumir o nosso amor rural, sai desse armário e vem para o meu curral. Assim, traz toda uma referência rural, quase um. Não é nem um pastiche, mas uma paródia mesmo de uma estética rural, sertaneja, digamos assim, mas ela acaba sendo ressignificada a partir daquilo que ele está cantando. Uma pena que eu posso mandar para vocês, para quem não conhecer ainda o Gabel, posso colocar no chat o link para vocês darem uma olhada depois no clipe. A música é muito divertida, não se trata de um deboche exatamente, mas tem um certo nível de ironia muito interessante no discurso do Gabel e de outros cantores. E aí a gente tem Gali Galó, que tem uma música muito interessante chamada Caminhoneira. Eu vou colocar aqui para vocês um link de uma reportagem do UOL, muito interessante. Aí, mandei. Sobre esse queernejo. A gente tem a Red Alor, que é uma drag queen que está cantando música sertaneja atualmente, em São Paulo também, todos eles em São Paulo, né? O Gabel de a Gabi Galó de Ribeirão Preto, a Red Alor também, e o Gabel, embora more em São Paulo, eu me esqueci de que cidade ele é, mas também é do interior de São Paulo. Tem acontecido esse movimento. Inclusive, ele está em gestação. O anúncio público dele, enquanto um movimento organizado, digamos assim, na música sertaneja, seria agora em setembro, no Festival do Queer Nation, né, que todos eles e elas se apresentariam. Felizmente não vai acontecer, foi adiado por causa da pandemia do coronavírus. Mas o queernejo, e aí eu não menciono no artigo que eu enviei para algumas pessoas, vocês, não menciono porque realmente não existia, e eu ainda estou refletindo a respeito. Cheguei a conversar com o Gabel, quando ele veio para Goiânia em setembro do ano passado, ele se apresentou. Curiosamente, não foi um festival de música sertaneja, foi no Festival Vaca Amarela, que é um festival de música alternativa, rock, né? É um festival de rock, mas que também contempla música alternativa. E a gente pode conversar bastante a respeito dessa crítica feita nas canções e na própria estética que ele apresenta, né? Para além do conteúdo da letra, para além da melodia, essa Amor Rural ela tem uma melodia muito inspirada no country e na música sertaneja dos anos 90, que por sua vez era muito inspirada no country estadunidense, né? Então tem essa ideia de uma paródia, de um pastiche, digamos assim, mas, para além disso, toda a estética que ele apresenta é muito interessante para ressignificar várias coisas. Obviamente que no campo da música sertaneja em si não é considerado música sertaneja, e aí tem todo outro debate que eu faço na tese sobre, que tem a ver com a ideia de a categoria de autenticidade, né? O que realmente é música sertaneja, isso nunca está definido, nunca está certo entre as próprias pessoas que escutam música sertaneja, sobretudo esse sertanejo mais recente, né? Existe sempre uma tentativa de... Existe um apego muito forte à tradição, entre muitos ouvintes e pessoas que apreciam música sertaneja,
Então, quanto mais recente, cada tendência que surge vai cada vez mais sendo descaracterizado enquanto música sertaneja, né? Ou seja, é descaracterizado enquanto música. No caso do queernejo, tem esse elemento a mais de ter um elemento de contestação política identitário muito forte. Então, além de... isso não é música sertaneja porque... não é. A música sertaneja ficou lá atrás, tudo que veio depois de Estãozinho e Chororó não é música sertaneja. Isso acontece com todos os cantores em algum momento da carreira. No caso do queernejo, do Gabel principalmente, isso, além de ser contestado em termos de autenticidade de gênero musical, é contestado porque há todo um rancor de termos um cantor abertamente e assumidamente gay. Então, tem toda essa discussão também que é muito interessante, para trazer um outro elemento, um elemento a mais na discussão sobre masculinidades, sobre performatividades, né, de gênero. Eu não sei se... Eu acho que para começo, assim, eu também não quero ficar muito tempo, acho que já fiquei tempo demais falando, me alonguei demais. Eu queria saber o que vocês acham. Eu acho que pode ser mais interessante um debate do que eu continuar mais 20 minutos aqui falando sobre outras coisas. Ou então falando sobre mais do mesmo, né? Obrigado aí pela paciência, por escutarem. Eu falo um pouco rápido, então eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do que eu quis dizer aqui. Valeu. Matheus, a gente que agradece. Imagina, não falou rápido, não foi cansativo de forma alguma. Por acaso, eu li o texto que tu enviou, a gente não compartilhou com muitas pessoas, porque ele ainda está no prelo, né? Não foi publicado. Então, por conta disso, a gente não circulou. Mas ficou muito claro, depois de ler o texto e te ouvir agora, né? Ficou muito claro o caminho do teu argumento. Mas quando tu vai encerrando o texto, numa nota de rodapé, tu fala assim muito rapidamente do feminejo. E eu fico, né, muito curiosa me faz pensar, né, o feminejo, porque realmente é um espaço, as mulheres se inseriram num lugar onde até pouquíssimo tempo atrás não havia, né, essa chamada, essa exposição, né, de mulheres, de duplas mulheres, e, na verdade, eu não tinha consciência de que 2016 tinha sido o ano em que as duplas femininas tinham explodido, né? Mas, coincidentemente, foi o ano que eu comecei a morar em Boa Vista, em Roraima. Eu morei 2 anos lá. E como é que eu posso dizer? A minha imagem, né, de Amazônia, da região amazônica agro, ela se intensificou muito. Não é só Roraima, né, que é um estado assim com características produtivas, digamos, bastante agro e culturais, inclusive, mas tem outras regiões da Amazônia onde está começando a se manifestar de forma muito intensa, mas foi o ano que eu conheci a música sertaneja, digamos, no sentido de ir tomar uma cerveja no boteco e estar tocando sempre as mulheres, né? Tinha assim, sei lá, meia dúzia de músicas que toda vez estava tocando, e para completar era o boteco que tinha karaokê, né? Então, assim, aquilo dava uma vivacidade para a música, para as letras, para quem cantava, era uma coisa assim, incrível, que eu me envolvi loucamente, assim, eu fiquei muito impressionada, realmente, né? E aí também fiquei pensando que eu, que não era assim, não me considerava, pelo menos, parte desse público amante da música sertaneja, né? Nem da raiz, nem dos anos 90, nem, enfim, mas também começava a ouvir o lado preconceituoso das pessoas, né, dos meus amigos, de outros amigos que não gostavam, que não moravam lá, que não moraram, que não tiveram essa experiência, que não compartilham comigo isso, de tipo, nossa, mas isso é muito, né, tem essa associação também muito intensa em relação ao mercado, né, do agronegócio, né, o agrobusiness e a música sertaneja. Então, mas assim, eu acho realmente algo muito interessante como as mulheres assim se inseriram e realmente ganharam esse espaço inacreditável, né? Marília Mendonça é, digamos, a grande rainha e expressa muito desse sucesso, né?
assim, no sentido de que ela se distingue com muita facilidade, tem, sei lá, uma penca de duplas masculinas, mas de femininas tem algumas que ganharam um lugar especial, de certa forma, né? E ela como uma compositora, inclusive, além de intérprete, né? Então, assim, eu realmente achei muito interessante agora tu trazer no final um pouco também colocando isso, né, na esteira das tuas reflexões, dizendo que isso também te chama atenção, e também esse outro lado que é o do queernejo que eu não conhecia, né? Também é muito recente, eu também já deixei de ser uma grande ouvinte de música sertaneja, mas eu realmente não conhecia o Gabel e achei muito impressionante. Então, se tu quiser falar um pouco mais sobre isso, ou se alguém tiver mais comentários e quiser engatilhar aí um comentário, uma pergunta. Eu acho que a gente pode ver se alguém tem mais comentários nesse sentido, até outros. Eu já poderia responder, mas se alguém já se sentir à vontade para dizer alguma coisa, perguntar. Sim, não. Se não, eu vou falando e a gente vai. Perfeito. Vamos se preparando para falar, Isso. né? É muito interessante mesmo. Marília Mendonça é um grande fenômeno. Eu digo 2006, mas assim, eu acho que 2015 e 2016. Mas 2016 foi o ano, foi um marco mesmo, assim, foi uma explosão. Foi quando as pessoas começaram, inclusive, quem não era estritamente fã de música sertaneja ou ouvinte de música sertaneja, começou a falar: eu não gosto de música sertaneja, mas eu gosto de Marília Mendonça. Assim. E muitas pessoas do meu próprio círculo de amizades e de relações que não é da música sertaneja de jeito nenhum, passaram a falar isso. Isso é muito interessante, essa distinção. Ela acaba se descolando um pouco da ideia de música sertaneja, embora ela seja uma referência da música sertaneja. Né? Ponto. Ninguém contesta, mas há quem faça essa distinção por certo estigma que tem também o fato de gostar de música sertaneja. Mas isso que você comenta é muito interessante, porque não é à toa que ela tem um DVD ao vivo em Manaus, né? Assim, extrapola. São duas coisas. Tem esse DVD dela em Manaus e tem um projeto mais recente dela que chama Todos os Cantos. É até um jogo linguístico muito interessante, porque Todos os Cantos é um projeto que cada música do álbum foi gravada em uma cidade diferente, em uma capital diferente do Brasil. Eu estive presente na gravação de, de Goiânia, que foi na Praça Cívica. Então, ela anunciava no dia, falou, gente, hoje vai ser em Goiânia, na Praça Cívica, 6 da tarde. E assim, a Praça às vezes ficou lotada, assim, Natal, todas as capitais. Ela simplesmente anunciava, as pessoas estavam lá. Era gratuito, né, no espaço público. E aí ela tem esse projeto chamado Todos os Cantos, e aí cantos assumem um duplo significado, né? Todos os cantos no sentido de canto, de cantar, mas todos os cantos também no sentido de que a música sertaneja está em todos os cantos do país, né? E ela consegue fazer com que as pessoas, naquele mesmo dia, estejam presentes na apresentação de uma música que ela vai gravar do projeto. Então, ela, de fato, é uma... E as pessoas têm dado esse título para ela, né? De rainha da sofrência, porque, de fato, as composições dela são, assim, como diriam os próprios sertanejos ou os goianos, de uma forma geral, né, de arrastar o chifre no asfalto, né, assim, dessa coisa do sofrimento. Essa ideia de arrastar o chifre do asfalto também é uma coisa que eu tenho tratado na tese de uma maneira muito dedicada e carinhosa, porque tem essa interface essa mistura entre rural e urbano, né, arrastar o chifre no asfalto, né. Mas é isso, a Marília Mendonça e o feminismo de forma geral, ela se destaca, de fato. Eu acho que tem uma coisa muito da referência da música pop, né? Porque a gente não pode pensar que a música pop a música sertaneja ela é pop, né? O grande pop junto com o funk no Brasil. Então a gente tem esses ícones, né? A dupla Jorge Mateus, o Gustavo Lima e a Marília Mendonça, sobretudo, que são meio que e Luan Santana já foi também em determinado momento, mas que são essas pessoas responsáveis por quase aquela ideia de autor do Foucault, de o que é o autor para o Foucault, né? Quem consegue estar a um regime discursivo, né?
instaura um regime de discurso. Não estou querendo fazer uma comparação capenga, mas Jorge Mateus, Gustavo Lima, Henrique Juliano também, e Marília Mendonça, eles conseguem se estabelecer por causa dessa constante inovação. Não é à toa que essas lives de música sertaneja na pandemia, as proporções que elas tomaram, tiveram origem em uma live que o Gustavo Lima decidiu fazer. Na semana anterior, a Marília Mendonça tinha pegado o celular dela, tocou umas músicas no quarto dela, assim, era uma live. Mas depois o Gustavo Lima, que tem essa pretensão, que tem essa característica de trazer inovações para a música sertaneja, fez uma superestrutura e imediatamente todos os outros seguiram, né? Tem uma coisa também enfim, de seguir, né, grandes referências. A Marília Mendonça é essa grande referência atualmente na música sertaneja de forma geral, não é nem só feminejo, né? Ela extrapola a ideia de um sertanejo cantado apenas por mulheres. Ela se torna uma referência pop da música sertaneja de uma maneira geral. Emília. Isso. Vai, Emília, tu vai perguntar? Pergunta aí. Não, o povo está muito tímido. Vai, Emília. Não, né? Agora deu? Ô, Matheus, eu fiquei aqui pensando da sua fala e do texto também, sobre umas questões que eu achei até me fez lembrar de algumas experiências também, assim como a Indira estava falando. Porque no que eu tive acesso do seu texto, você fala sobre a sua experiência de campo nas casas noturnas, né? E aí falando sobre valores para entrar, que geralmente tem uma flexibilização aí já intencional para que consiga que mais mulheres frequentem o lugar. E a gente percebe que é todo voltado especificamente, né, e declaradamente para essa coisa, pelo menos na minha leitura, de um perfil, né, masculino, que até da ideia do predador, que você falou também no texto. E aí eu fiquei lembrando de que há uns 8 ou 10 anos, mais ou menos, em Anápolis, uma casa noturna tentou seguir esse esquema e um dia especificamente era entrada livre para as mulheres. Mas nos outros dias também tinha um valor menor. E aí o que começou a acontecer eram que as mulheres acabavam fazendo daquela possibilidade ali uma atividade só delas, e muitas mulheres lésbicas, inclusive. E aí, por fim, a casa noturna começou a retirar, a fazer com menor frequência esse dia do acesso livre, né, para mulheres, porque não conseguia fazer o jogo que parecia que era intencional da própria organização do evento. E aí, pensando um pouco até sobre essa relação, né, eu sei que o foco da sua análise, até desse texto que você compartilhou com a gente, é justamente de performance de masculinidade. Eu queria ver com você se do teu campo também, e se das outras coisas que tem aí aparecido com a tese, se você, o que você pode falar um pouco, porque além de mais mulheres cantando, eu, pelo menos, do círculo de amizades e de outras possibilidades também, tenho visto cada vez mais mulheres falando sobre a possibilidade de estar nesses espaços dissociada da questão de estar disponível para um possível affair, alguma possível relação. E, por outro lado, falando também sobre a relação com a bebida, de que as mulheres podem beber, podem encher a cara e têm o direito de estar no bar, e toda essa parte. E aí, nesse sentido, né, então, juntando essas coisas que eu estou querendo propor aqui, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, e aí retomando também um dos pontos que é bem presente do seu material, que é justamente a relação dos homens com essas performances, né, com os atos performativos que você trouxe para análise, e a relação com a bebida alcoólica, e aí possíveis casos de violência e outras coisas, né? Então, se pudesse falar um pouco aí sobre essas coisas todas, ficaria legal. Eu acho que o Felipe quer falar, eu acho que pode perguntar para o Felipe, que aí eu respondo junto. Eu vou respondendo, porque a pergunta vai ser por escrito, né? Eu vou respondendo, Emília. Emília, só me esclarece uma coisa, que essa casa noturna, o que tocava lá? Majoritariamente eram eventos que tinha
tinha mais relação com o sertanejo. Algumas outras coisas, um pouco de um pop rock, alguma coisa assim, mas geralmente é aquela fragmentação de dias, né? Então, no dia mais fraco, coloca essas outras coisas, nos dias que eles acham que dá maior público, geralmente era sertanejo. Entendi. Não, você fala de uma coisa muito interessante, porque isso do preço diferenciado, né, para homens e mulheres para entrada nas casas noturnas, inclusive está proibido já há algum tempo. Eu até comento isso, né, lá no texto, assim, está proibido cobrar valor diferenciado em casas noturnas. Só que mesmo depois dessa lei, as casas noturnas que eu frequentava para fazer trabalho de campo continuaram cobrando valor diferenciado, aparentemente sem problema algum. E é uma questão muito delicada, porque muitas mulheres frequentadoras dessas casas noturnas, elas não leem essa cobrança diferenciada como exatamente um problema, né? Como objetificação, como, enfim, que isso está presente em outros nichos, outros grupos, outros circuitos, né? Que claramente isso é lido, interpretado dessa forma como uma objetificação. O que elas fazem, muitas vezes, o que elas dizem também é que é uma oportunidade para elas também não se aproveitarem, sim, exatamente o termo, mas eu vou aproveitar, porque eu quero sair, eu vou pagar mais barato mesmo, porque por que eu vou pagar o mesmo valor se eu posso pagar mais barato? Então, assim, uma certa ideia, uma certa lógica de é bem delicado, assim, mas de aproveitar essa oportunidade para tentar meio que virar o jogo, mas elas, né, eu conversei com várias delas e elas concordaram também que, assim, de fato, e aí aquela situação que eu narro no artigo da categoria Pega Bêbado, né, que é um horror, assim, elas pagam mais barato, elas podem consumir mais e gastar menos, mas elas têm que ir embora mais cedo, porque a partir de determinada hora fica muito perigoso, porque começa a aparecer os pega bêbado, né? Quase um... Porque os homens estão ali desde o começo, mas a partir de determinado horário, para quem não conhece a categoria, a gente pega bêbada porque assim, as mulheres me contavam que elas iam embora mais cedo, porque muitas vezes era open bar, a balada, ou então mesmo com consumo, tinha determinado horário que os homens ficavam extremamente bêbados e começavam a assediá-las. E aí elas falam, não vou embora agora, porque daqui a pouco começa a pega bêbado, então é quase um espírito, né, que baixa ali, é lido dessa forma. Então, assim, que vantagem é essa, afinal de contas, né? Mas você conta a experiência de Anápolis, que é algo muito interessante, porque houve uma subversão, né? Nas casas sertanejas aqui de Goiânia isso não aconteceu. Bom, não que eu saiba, não durante o meu trabalho de campo, né? O público majoritariamente feminino, inclusive lésbico, passasse a frequentar o espaço, subvertendo completamente a lógica de tornar as mulheres como produto de consumo, né? Que essa é a lógica das baladas sertanejas. Estou sendo um pouco categórico, mas é porque é isso mesmo. E sobre o discurso, né? Isso é bem legal. Sobre o discurso de que mulher pode beber mesmo, tem que beber e tal. Isso eu acho muito interessante, porque isso está presente. É a eterna tríade, né? Da música sertaneja: música, sofrimento e bebida alcoólica, né? As três coisas interagem entre si nas canções, nas sociabilidades, nos palcos, assim, de uma forma muito intrínseca. É muito difícil você ver uma música sertaneja que está falando de um desses três elementos e que o outro não apareça de alguma maneira. Então, a partir do momento que mulheres passam a cantar e que mais mulheres, e mulheres de outros ciclos, quando eu narrei essa experiência da Marília Mendonça aqui em Goiânia, nesse show, foi a primeira vez que, no trabalho de campo, eu vi tanta gente que eu já conhecia, que eu não conhecia a partir do meu trabalho de campo, né? Tanta gente da UFG, tantas amigas, muitas amigas lésbicas, inclusive, estavam lá no show da Marília Mendonça, que é uma das pessoas que mais canta sofrência, sofrimento e o beber também. A dupla Simone e Simaria e a Maiara e Maraísa também falam muito dessa agência delas, de assim, eu vou beber mesmo, e ó, sabe, foda-se o que você quer, você é homem, chato, né?
E elas debocham isso. A Simone e a Simaria são muito debochadas, né? Elas usam esse humor, esse elemento jocoso também para jogar com com isso, né? Com essa situação toda. E eu havia comentado também a questão do movimento feminista, né? Eu acho que a gente não pode deixar de comentar, nunca deixar de esquecer que isso é uma leitura que eu faço, uma leitura que já foi discutida próprio Fazendo Gênero, quando eu apresentei certa vez, de que todo esse feminismo, todo esse movimento de certo empoderamento das mulheres, pela via que seja, é tributária das lutas feministas, né, de décadas atrás, Então, enfim, isso também é muito importante de ser destacado. Gente, me coloca um teto para minhas respostas, senão eu vou ficar falando. Bom, alguém... Felipe e Ângelo Diogo, né? Isso. Oi, eu posso falar? É só um comentário, vocês estão me ouvindo? Claro, pode falar. Sim, né? Então, é porque eu lembrei, quando ela falou sobre a questão do espaço, eu lembrei, não sei se você vai saber, provavelmente sim, quando o Vila Mix propôs Era uma área do Vila Mix que era destinada ao público LGBT, como se fosse uma pista, tem a pista premium, pista e tudo mais, né? Aí eu lembrei que fizeram uma polêmica por causa disso, eu acho que nem chegou a acontecer, né? Aí também me fez pensar em como a gente tem gênero e sexualidade dentro desse meio, né? Da música sertaneja. Isso foi em Belo Horizonte. Foi no Vila Mix Isso, em foi Belo em Minas Horizonte, Gerais. criaram LGBT Lounge, alguma coisa assim. Sim. Vila Mix é cheio dessas coisas, né? Isso foi o festival. Porque, assim, pelo menos em Goiânia, eu só frequentei o Vila Mix Goiânia, assim. É muito frequentado por pessoas LGBTs. E, assim, LGBTs, não estou falando só de LG, né? Os T's também. Tem grupos de amigas travestis que frequentam, adoram o Vila Mix, conversei com várias, assim. É muito, muito frequentado. O sertanejo, ele é muito escutado pela população LGBT. Próprio The Pub, fiz trabalho de campo no The Pub também, que é uma balada frequentada majoritariamente por homens gays, brancos, inclusive, e que tinha uma quinta-feira sertaneja, né? E aí tinha todo um descompasso também sobre o que estava sendo cantado na letra e o que estava acontecendo em termos de relações afetivo-erótico-sexuais na pista, mas enfim. E aí o Vila Mix fez isso, né? Achando que estava se propondo ser inclusivo, não, a gente tem um espaço, mas estava de fato justamente excluindo, né? Falando, vocês ficam aqui nesse cercadinho, deixa o evento sertanejo Vila Mix para quem realmente deveria estar ali, né? É uma leitura que eu faço. Eu acho que eu estou sendo muito categórico, muito livre nessa live, né? Mas, enfim. Porque isso aconteceu também numa balada em São Paulo, do Vila Mix, que é, enfim, a Vila Mix é uma marca da Audiomix, que é uma gravadora, né? A principal gravadora de música sertaneja no Brasil. Então tem o Festival Vila Mix, tem as boates, né? Vila Mix. E aí eu acho que vocês também devem ter ficado sabendo do episódio, que não foi só um episódio, porque isso acontece sempre, de seguranças barrarem pessoas negras na porta para não entrar, enfim. É muito frequente esse tipo de situação, sobretudo situações vinculadas à marca Vila Mix. Muito bem lembrado de ter falado da situação de Minas Gerais. Tem perguntas no chat. Ai, meu Deus. Como é que a gente segue? A gente tem agora o Ângelo. Boa noite, Ângelo. Olá, boa noite, Indira. Oi, Matheus, tudo bem, Ângelo? Oi, Ângelo. Tudo tranquilo? Tudo jóia. Matheus, eu queria te perguntar rapidamente o seguinte. Há um tempo atrás, só te contar um pequeno episódio, há um tempo atrás eu fui chamado para dar uma palestra por um amigo meu que é cineasta sobre transexualidade e cinema. E, bom, só resumindo, eu apresentei alguns filmes, conversei com a plateia, e eu falei que, na verdade, o que parecia ser um empoderamento, não estou achando palavra melhor não, mas uma exposição positiva da transexualidade, esses filmes que eu apresentei, eles na verdade, eles reafirmavam valores sexistas, heteronormativos, românticos, binaristas de gênero, monogâmicos, blá, 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 blá. Não vou entrar nesse detalhe. A minha pergunta para você, trazendo para a sua apresentação. Seguinte, ao trazer essas mulheres, ao serem colocadas, ao alçarem lugares de destaque, né, Marília Mendonça, Simária, essas outras aí, não sei o nome, essas outras,
elas não estariam também, apesar de estarem se expondo, ou expondo positivamente a mulher, dando destaque, mas elas estariam reafirmando valores tradicionais, monogâmicos, sexistas, machistas, blá, 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 blá. Mas, a segunda pergunta que eu te faço é um pouco mais delicada e mais polêmica. Ao cantar essas músicas, você falou no princípio da sua apresentação dos cantores masculinos, que eles, baseado no texto da Miriam Grossi, que eles, ao chorar, eu não sei se eles descem, muito entre aspas, tá? Não descem. Eles descem ao universo feminino. Por que eu usei a palavra descem propositalmente? Eles saem do pedestal masculino deles de dureza, supostamente, e choram, e ficam sensíveis, choram por amor, que são características tipicamente femininas. Bom, as cantoras femininas, ao cantarem que eu posso sair mesmo, eu posso beber, vão amiga, vão passar um batom e vão beber fora, manda esse cara passear, ele não serve. Isso é tido como empoderamento feminino. A pergunta é polêmica, eu não sei se você já pensou nela, nesse tipo. Ao fazer isso, essas mulheres não estão reconhecendo, de certa forma, o seu mundo é melhor mesmo, o mundo masculino é melhor mesmo, eu quero fazer parte dele, eu quero ser igual a ele, eu quero fazer parte dele, eu quero ser igual a vocês. O seu mundo é melhor. É um mundo de liberdade, sei lá, de poder beber, de poder transar com quantos quiser, e etc, etc, etc. Então, eu queria deixar essa dúvida aqui com você. O que você teria a falar sobre isso nesse universo que você falou, da música sertaneja? Certo. Não, eu vou responder você. Eu sei que tem mais gente fazendo perguntas. Bom, primeira, sobre reprodução de certos valores, né? Quando mulheres estão cantando e compondo. De fato, e é bom, assim, as perguntas, por isso que eu gosto de privilegiar nessa parte do debate, porque acaba que eu posso falar coisas que eu não falei na apresentação, porque eu poderia ficar horas, né, falando. Mas, de fato, assim, por exemplo, vou citar um exemplo que eu acho mais fácil. Assim, a própria Marília Mendonça, ela é muito criticada por alguns setores, por algumas pessoas, a partir da visão que ela apresenta da figura da amante. Ela canta muito sobre isso, ela tem várias canções que falam sobre essa figura dentro das relações afetivo-amorosas. Né? Ela critica muito a posição da amante, amante não tem lar, amante nunca vai casar. Ela acaba eu vou pegar só essa música, tem outras várias, mas assim, essa música, o que é que ela está dizendo, né? Assim, ela estabelece uma hierarquia entre o casamento, a relação tradicionalmente colocada como correta, normal, Legítima. socialmente aceita, Legítima. legítima, em contraste àquela que está fora desse espaço legitimado, né? E aí é uma coisa interessante que eu volto também no mestrado, né? Aquilo que eu estava dizendo das problematizações dos poliamoristas sobre essas relações afetivas, afetivo-conjugais, afetivo-amorosas. Então, assim, para dar um exemplo de fato, assim, há uma certa reprodução de valores. Quer dizer, não é porque são mulheres cantando, ou porque agora há um certo movimento de música sertaneja cantada composta por mulheres, que os valores estejam sendo questionados, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com o fato de, eu penso também, na verdade, de certo afastamento desse discurso do feminejo de pressupostos ou de preocupações feministas. Eu digo, de um feminismo que reflete sobre essas categorias, sobre esse conjunto de valores, sobre tudo isso, né? De fato, é muito interessante. A reprodução, há questionamento, né? Porque assim, é difícil colocar uma resposta objetiva, porque há também questionamentos, obviamente, mas se a gente for pegar aquilo que faz muito sucesso, aquilo que é muito escutado, acaba trazendo uma perspectiva majoritária, hegemônica a respeito desses valores que são propagados. Mas certamente há muito questionamento.
Mas só assim, meio uma pergunta, mas assim, uma impressão também. Também tem canções onde eu noto o contrário, né? De uma visão mais positivada da amante. Não vou saber agora. Então, assim, também eu acho que não, quando ela menciona, eu não sei agora, eu conheço pouco também as letras, né, de cabeça, assim, mas às vezes eu acho que elas também, ao afirmarem, elas estão explicitando um lugar comum, né, predominante de que a amante geralmente é isso, o amante está em segundo plano, o amante tem um lugar pejorativo ali, né, alguém que está numa relação, mas não é a relação mais legítima, como o Ângelo falou, mas ao mesmo tempo outras noções também aparecem nas músicas, assim, isso que complexifica um pouco, acho que também que o Matheus já está colocando, né? Mas essa ideia de que a mulher está numa posição, às vezes, né? As letras deixam transparecer isso, de que ela agora também toma decisões, né? Toma atitudes, é mais dona de algumas do seu próprio destino, digamos assim, de uma forma bastante clichê, mas esse lugar, evidentemente que ele está associado a um lugar masculino, né, onde elas estariam se colocando, com certeza, de certa forma, evidentemente, legítima, acho, né? acho que todas elas, Maiara e Maraísa, Simone e Simaria, Nayara Azevedo, Marília Mendonça, todas elas transitam, é complexo de fato. Eu acho que algumas, mais do que outras, dão ênfases diferentes. Né? Eu gosto muito da perspectiva da Nayara Azevedo. Né? A Nayara Azevedo, inclusive, em 2011, 2012, foi aquela cantora que fez uma resposta daquela música do Creu, do Creu não, nossa, me esqueci completamente. Eu sou foda. O cara falava, sou foda, na cama, te esculacho, não sei o quê. Aí a Nayara Azevedo, que ainda não era tão conhecida assim nacionalmente, fez uma resposta super interessante, super contestadora dessa visão que foi colocada pelo cara. Enfim, o universo muito complexo, até porque é muita produção. Assim, toda semana tem uma música nova, né? Então, a gente olhando com mais atenção, mas de fato, assim, isso é uma coisa a se colocar, porque as que alcançam o topo das paradas, digamos assim, elas obedecem a certos critérios ali, em termos de valores e tal. Majoritariamente, eu não estou também generalizando, porque de fato não tem como. Rapidinho sobre a segunda questão, Ângelo, eu acho só complicado pensar dessa forma, como se elas estivessem dando troco ou respondendo assim, seu mundo é melhor e tal, eu vou entrar no seu mundo e tal, porque se a gente pensa dessa forma, eu penso, se eu entendi bem sua pergunta, assim, a gente acaba ignorando um pouco que existe uma relação de poder imposta, não é só uma relação de diferenças, né? Que aí o homem, entre aspas, desce. Claro, quando você fala desce, sobe, você está evidentemente colocando que é uma relação hierárquica, mas assim, o discurso da mulher de falar, não, eu também posso, porque a vida toda as mulheres não puderam, mas agora eu posso e eu vou, sabe? É diferente do homem falar. Eu sei que foi uma provocação sua, mas eu acho que são caminhos, não é um caminho que vai e volta da mesma maneira, assim, né? Com as mesmas da mesma proporção, assim. Eu acho que é diferente o discurso, né? São discursos que não sei se estão no mesmo plano, assim. Eu acho, né? Não sei se vocês concordam, a gente pode debater. Agora tem o Diogo. O Diogo fez um comentário escrito, não foi, Diogo? Tu quer falar? Quer ligar o microfone? Ou não? Agora, gente, que eu tô vendo que tá rolando um maior debate aqui. Né? Tu tá vendo, Matheus, ali o comentário do Diogo? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu vou ler ele em voz alta para... Parabéns pelo trabalho. Pergunta: por que há uma aproximação ou tendência de sertanejo masculino com uma direita política, até mesmo uma extrema-direita bolsonarista, e o sertanejo feminino se aproxima de uma esquerda de empoderamento feminista? Não sei se é uma impressão bem pontual minha, de coisas que vejo na mídia, internet e TV,
ou anexo dessas relações e diferenças entre gênero é política e política na atualidade do sertanejo? Ai, nossa, isso é uma pergunta. Não sei se exatamente há essa associação de homens da música sertaneja direita e mulheres da música sertaneja esquerda. Primeiro porque é muito difícil delimitar posicionamento político de alguns desses artistas. Alguns posicionam explicitamente, por exemplo, a favor do Bolsonaro, e vão lá no Palácio do Planalto no dia do artista puxar saco do Bolsonaro, né? Enfim. Mas não são todos. Então, isso é um ponto que eu sinto muito por ter ido para o México, justamente quando eu fui para o México alguns dias depois da facada do Bolsonaro, quando a coisa realmente ficou muito intensa em termos de debate político. E aí eu me concentrei no México, mas assim, sempre acompanhando notícias e tudo mais. Então, assim, Gustavo Lima, Henrique Juliano são os três que mais são defensores ferrenhos por exemplo, do Bolsonaro. E Zé Neto Cristiano também. E na esteira disso, vários sertanejos, inclusive pessoas que eu conheço, né, compositores que eu passei a conviver e frequentadores de baladas. Mas, por exemplo, não me é claro, para te dar um exemplo, qual é o posicionamento da dupla Jorge Mateus, ou do Jorge e do Mateus, porque o Jorge, por exemplo, ele tem posicionamentos muito interessantes. É claro que, assim, é sempre isso, ou muito direita ou muito neutro. E a neutralidade a gente sabe que a gente não pode misturar as coisas nesse discurso de pasteurização da música. Mas o Jorge, por exemplo, da dupla Jorge Mateus, eu desconfio que, por exemplo, seja um caso de alguém que não está ligado à direita. Claro que é uma tendência. Com relação às mulheres, a única, de fato, que eu vejo que é um posicionamento mais claro e que não é à direita é a própria Marília Mendonça, que inclusive durante as eleições passou por uma situação horrível de ameaças, porque ela postou, né, no Twitter e ameaçaram a mãe dela e tudo mais. Mas isso não se corresponde, por exemplo, com relação a Simone Simaria. Bom, até onde eu sei. Mas é um terreno que talvez eu não entre tanto, que eu fico um pouco mais inseguro, porque eu não tenho certeza alguma assim, de afirmar isso, porque não... Enfim, não é algo que está claro para mim, a ponto de eu afirmar isso, assim, eu digo claro etnograficamente. Claro que há uma associação de valores tradicionais, em termos de valores da família tradicional brasileira, várias temáticas que são muito conservadoras, defendidas por muitos cantores, né? E isso está muito posto. E, por outro lado, não há nenhum que se coloque abertamente como esquerda. O próprio feminismo, embora se aproprie de um discurso de empoderamento, não faz qualquer defesa, por exemplo, do movimento feminista, que é o que eu acabei que eu mencionei agora há pouco, né? Se coloca nessa posição de não sou feminista, mas eu defendo, né? Quase um feminismo mais neoliberal, só que sem o feminismo no nome, né? É muito complicado. Eu fico, enfim, não sei. Falei algumas coisas, mas não sei. No final das contas, eu não posso também ficar afirmando muito a respeito disso, porque seria também generalizar demais, eu acho. Acho que agora. Agora a Suzane está inscrita. Minha vez? Suzane. Oi, tudo pessoal. Bom? Oi, Matheus, tudo bem? Tudo bem. Desculpa, eu não peguei o começo da sua fala, eu estava cuidando do neném, ele estava muito, muito agitado, eu tive que cuidar dessa emergência antes de começar. Mas muito bom rever você, muito bom participar desse evento, né, do Caruá, do nosso núcleo. Escutando você falar, Matheus, assim, eu fiquei pensando, né, como é que a gente consegue, né, dimensionar uma etnografia feita em múltiplos espaços, assim, né, como você faz, e manter essa tônica da imersão. Eu sei que o meu comentário, assim,
está um pouco fora, né, do que foi o ponto de concentração maior das discussões, mas eu queria fazer, porque esse ateliê é justamente para a gente pensar a etnografia, né? E você consegue manter essa imersão, né? Eu acho isso muito legal, né? Como é que você consegue, num estado de concentração tal, né, não sair da cola dessas pessoas que vivenciam o mundo sertanejo, né? Mesmo que seja pela internet, em outros meios, né? Lugares possíveis, como é que você faz a imersão? E esse como fazer a imersão, como se entregar uma imersão, é uma pergunta que não se tem resposta, e o que se busca é de maneira muito pragmática, né? Você deu uma condução para isso, né? Mesmo no México, você continuava mergulhado no mundo sertanejo. Isso é muito interessante, né? Para a gente pensar a prática etnográfica, né? E como é que você pode fazer pesquisas sem precisar de um campo deslocado, num território, numa circunscrição, assim, espaço-temporal específica, né? Eu queria só pontuar isso mesmo, que eu acho bem interessante. E uma outra coisa, como você traz a questão das emoções, nesse momento de pandemia, de isolamento, eu fiquei um pouco mais suscetível a esse tipo de tema, né? Como é importante a gente pensar, não só pensar, mas discutir as emoções no momento em que se faz a pesquisa de campo, porque isso é significativo para as pessoas com quem a gente está convivendo, com quem a gente está buscando pensar ou se aproximar. E o sertanejo é um dos poucos canais, né, que dá vazão para essa emoção dos homens, né? Mas, a partir das perguntas que surgiram, né, dessa pequena polêmica, né, se emancipa, se não emancipa, se reproduz, se não reproduz, eu queria te perguntar, Matheus, e depois desse caminho fascinante, né, do queernage, né, que coisa impressionante, né? Eu corri na internet e fiquei olhando assim, o Gabel é muito incrível, é muito legal, né? Eu fiquei pensando, e eu queria te fazer essa pergunta, qual que é o lugar do humor na sua pesquisa, né? Porque a gente está tratando de emoções, e o humor tem vários agenciamentos, né? Não, tem um humor ironista, né? Que subalterniza. Está rindo de quem, afinal de contas, né? Que tipo de humor essa música sertaneja agencia quando é um ponto de vista do homem, né? Masculino? Que tipo de humor é agenciado quando é um ponto de vista das mulheres, né? E que tipo de humor quando no caso, né, do Gabel, né, que está fora desse binarismo e tudo, né? Então, eu acho que talvez por aí se acenda uma linha aí de investigação para não ficar só nessa hesitação, nesse tipo de alternativa. Reproduz, emancipa, né, da música sertaneja. Talvez tenha mais nuances aí. Quando é um sofrimento assim performatizado, quando é que é um humor que eu acho que onde é que tem esse humor que ri de si mesmo? Onde é que tem um humor que faz uma crítica aos valores, aos afetos hegemônicos, né? Não só os valores, mas os afetos hegemônicos, a maneira de viver essas relações amorosas, né? Uma maneira de sofrer é diferente, né? A maneira como se sofre, a maneira como se envolve, né? Se engaja no humor, na dor também, né? Era isso, viu, Matheus? Obrigado, hein? Já muito bem-vindo aqui no Caruá. Nossa, Um obrigado, beijo. Dani. Valeu. Nossa, saudades também. Tem que passar logo, gente, esse negócio, porque tá difícil. Obrigado, obrigado. Nossa, obrigado pelas questões. Eu acho que são 3 ou 4 questões, assim, absolutamente pertinentes. Eu vou começar pela primeira mesmo, que é sobre isso, de dimensionar uma etnografia em múltiplos espaços e como manter, né? Se eu fosse responder assim de pronto, se eu não tivesse agora escrevendo sobre isso na tese, eu responderia, não recomendo. É difícil. Mas, É assim, mais difícil? problematizando um pouco mais, né? De fato, é muito complicado, porque eu acho que tudo depende da questão que é feita, né? Na verdade, que tipo de questão que a gente está fazendo? Eu poderia ter
isso no campo da antropologia urbana, ter focado em um único estabelecimento comercial e ver como que, e aí, de fato, uma imersão profunda naquele pequeno universo e pensar como a música sertaneja está presente ali, como que essas pessoas experienciam a música e consomem esses lugares, né? Mas a minha questão ela estava mais muito essas sociabilidades de uma maneira de fato mais ampla, tentando abstrair, não querendo abranger todo o mercado de sociabilidades música sertaneja em Goiânia, porque isso é impossível, muitos, mas tentando pensar mais pela via tanto de um circuito desses lugares, né, desses espaços, mas também de perceber como há diferenças se eu vou para o setor marista, e se eu vou para a pecuária, se eu vou para... Que estilos são estes que estão sendo agenciados, né? Então, esse foi um caminho que eu preferi. E aí, manter isso, de fato, é muito difícil, porque as pessoas que você encontra em um lugar não necessariamente são as pessoas que você encontra em outro. Eu não consegui, com nenhuma dos estabelecimentos do marista, do setor marista, por exemplo, que são caros, eu consegui uma interlocução que me fosse possível entrar sem pagar o valor de entrada. Né? Então, isso dificulta muito o processo de manter. Então, eu foquei muito em sujeitos, né, que estavam indo nesses lugares e que me chamavam para ir. Por acaso, o prédio que eu estava morando na época tinha um núcleo de compositores e de pessoas que frequentam esses espaços que puderam ter acesso, se não dentro dos estabelecimentos comerciais sempre, me podiam trazer elementos para pensar isso também. Mas é difícil, porque ao mesmo tempo que música sertaneja está aí o tempo todo para ser escutado e pensado, e notícias, é uma coisa que está presente no cotidiano de muita gente, né? E aí eu não, sem pretensão nenhuma de fazer uma etnografia, né? Mas 24 horas ao dia pensando em música sertaneja e tal, mas ao mesmo tempo eu tenho que encontrar pessoas porque elas não fazem parte do meu círculo pessoal, digamos assim, de antes. Então, é muito complexo, muito difícil. No México, eu tentei para fazer uma comparação, né? Eu não sei se está dando eco para vocês também. Para mim está dando um pouquinho. Deixa eu desligar meu microfone. Eu acho que o meu tá... Não estou conseguindo desligar meu microfone, mas quando eu conseguir, eu acho que pode melhorar. Eu acho que agora melhorou, né? Enfim, eu não sei se vocês conseguiram entender a parte do sertanejo, posso repetir depois, mas aí no México, o que eu fiz foi tentar estabelecer mais ou menos uma mesma rotina de trabalho de campo, mas mais focado, até porque eu não teria muito tempo, embora fosse um ano, eu não teria tido os 2 anos que eu tive para pesquisar música sertaneja, não poderia voltar depois ao México só para tirar algumas dúvidas de campo. Então, eu tentei estabelecer uma rotina mais focada em alguns sujeitos que me apresentavam lugares e que eu poderia consumir música de banda sinaloense naqueles lugares. E até agora, para poder encaixar essas duas experiências tão distintas, está sendo difícil do ponto de vista de comparar coisas que sejam comparáveis, né? A minha experiência no Brasil com música sertaneja, até pela relação que eu já tinha com música sertaneja, muito diferente da experiência que eu tive no México com um estilo musical que eu nunca tinha escutado, nunca tinha vivido. Para o México, eu fiz uma coisa mais focalizada, embora ainda frequentando diversos lugares, mas seguindo o circuito que era estabelecido pelos meus interlocutores de lá. Aqui da mesma forma, mas um pouco mais aberto, e pensando nos festivais também. É muito difícil você fazer um festival, fazer etnografia, um festival de 2 dias de música sertaneja com 70 mil pessoas. Como é possível fazer uma etnografia disso, né? Assim, que dê conta
das inúmeras possibilidades. É claro que a gente tem que fazer recortes aí também, né? Não dá, por exemplo, é um exemplo que eu uso sempre, pensando, por exemplo, o Vila Mix. Ou eu fico lá na frente, perto do palco, junto com os e as fãs, onde tem uma efervescência muito grande dessa interação e essas emoções, ou eu fico fora, porque eu não posso circular. Então eu fico lá atrás, onde as pessoas estão dançando, onde tem mais circulação. Aí, enfim, aí estabelecer escolhas metodológicas mesmo, né? Mas para além disso, né, mais focado na pergunta que você fez, estabelecer essa constante energia, essa alimentação, inclusive a respeito de um tema de pesquisa, que é a música sertaneja, que muitas vezes eu ficava um pouco de saco cheio, assim, para ser um pouco sincero, né? Assim, cansa, né? Cansa pensar sobre música sertaneja, cansa ir no estabelecimento onde eu sei que vai acontecer algum episódio naquela noite absolutamente desagradável, enfim. Estabelecer uma interação, uma relação de intersubjetividade etnográfica com sujeitos que não fazem parte daquilo que eu não acreditam naquilo que eu acredito, né? Estabelecer essa relação de alteridade negociando valores é muito complicado, é bem difícil. E aí puxando para a sua segunda questão, né? Que é a coisa das emoções, né? Eu vou juntar, né? Das emoções é do humor, porque o humor é fundamental, né? Na música sertaneja, porque um dos elementos que mantém a música sertaneja falando quase sobre os mesmos temas sempre, é certa capacidade criativa que os compositores e as compositoras têm de fazer jogos de palavra e trazer duplos sentidos e elementos jocosos nas músicas para falar de traição, para falar de fidelidade, para falar de sofrimento, para falar de amor idealizado. Uma das estratégias adotadas na música sertaneja é trazer esse duplo sentido. E esse rir de si mesmo também. Eu estava lembrando quando você falou de uma música que fez muito sucesso recentemente no Brasil, que a pessoa narra uma situação. O eu lírico, né, narra uma situação que ele estava sofrendo porque, enfim, foi abandonado por uma mulher e aí ele estava bebendo no carro e aí o refrão é assim, né? 3 batidas no meu vidro. Houve 3 batidas no carro, 3 batidas no meu vidro. Quando eu vi, era um bandido. Aí falou, perdeu. Eu disse, eu perdi mesmo, mas foi o grande amor da minha vida, né? Assim, é uma situação de tipo, ele estava sendo assaltado, né? Isso é muito interessante, é muito engraçado. E no final ele conclui assim, leva o carro, mas deixa as bebidas, porque assim, não importa, não interessa. Então, assim, tem elementos de humor, de rir de si mesmo, desse sofrimento exacerbado da música sertaneja, e as canções que fazem mais sucesso usam esses recursos jocosos, né, de certo humor, também porque isso ecoa, né, isso tem ressonância no público que escuta. Por isso que eu acho que o sucesso da música sertaneja não se deve só a um investimento na indústria fonográfica, algo relacionado à indústria cultural, etc. Tem isso também, mas eu acho que esse investimento em certa ressonância no público também por meio da criatividade na letra, e eu discordo completamente de quem diz que a música sertaneja é pobre no sentido de... Pode ser pobre no sentido de rimas, de aparato de dotação instrumental, assim, pode ser, mas há muita criatividade, tem que ter muita criatividade envolvida para você repetidamente falar daquele mesmo tema. E as mulheres, assim, também é muito engraçado, assim, as letras seguem esse mesmo padrão, e as próprias performances. Eu acho que as performances artísticas das mulheres nos shows geralmente são mais jocosas, né? São mais engraçadas, e jogando muito com essa figura da mulher que está ocupando um espaço tradicionalmente masculino. Maiara e Maraísa são divertidíssimas, Simone e Simaria são muito engraçadas também, elas têm esse... E eu acho que é uma boa dica, Suzane, para refletir. Estou pensando agora sobre esse humor.
já tinha pensado a respeito, mas como uma linha de investigação, uma linha analítica para pensar emoções, eu acho que é muito interessante, muito, muito legal. E o Gabel pela paródia, né? A própria letra, depois se vocês escutarem das músicas dele, ele tem uma música que fala sobre Sugar Daddy, né? Que é um termo muito comum aí para essas relações intergeracionais. E ele fala, Sugar Daddy para quê? Se eu tenho meu dinheiro e tal, mas o clipe é muito engraçado, é muito jocoso, né? Muito divertido. É uma perspectiva muito legal para pensar. Eu falo muito, gente, credo. Olha, eu achei muito legal o encaminhamento das últimas questões. E, na verdade, eu tenho um comentário, Matheus, que era o comentário que eu ia fazer no começo, mas, enfim, a gente estava meio abrindo, né, a sessão, que tu tocou, eu acho, no ponto interessante, que é, voltando a Marília Mendonça, né, e nesse ícone que ela acaba se tornando, que é essa expressão pop, né, o quanto ela se torna uma referência musical mesmo, né, para além que ultrapassam os públicos sertanejos. Então, assim, musicologicamente pensando, né, eu queria falar um pouco da música mesmo, porque muitas vezes, por um certo preconceito também, parece que é uma coisa menor, menos elaborada, porque é massiva, porque é de mercado também, né? Talvez já se projete de antemão essa ideia de uma falta de sofisticação musical, e, no entanto, a gente vê que existem, né, em termos de, sei lá, arranjo, né, de composição, uma série de elementos que talvez deixem a música muito mais interessante para o público que gosta já, né, desse ritmo, já antes de ser o que ele é atualmente, mas que vão incorporando também, talvez, outros elementos de outros estilos musicais, né, que deixam mais dançante, mais agitado, ou mais melódico, ou, sei lá, né? E que daí também a gente pode pensar um pouco nessas expressões das emoções, né? Dos sentimentos, tipo, tanto os tristes, né? Como também as jocosidades, as alegrias, etc. e tal, né? As euforias. Então, eu estava pensando que, lendo o teu texto, eu me lembrei de, por exemplo, eu nem sabia da tua incursão pelo México, né, no sanduíche, mas eu me lembrei de um cantor que é um menino, Prince Royce. Ele é nova-iorquino, de origem dominicana, e ele canta umas músicas meio bachata, que são melódicas. Eu conheço, assim, faz anos já, uns 4 anos, desde que eu conheço o Feminejo, eu conheço esse menino. Só que eu nunca tinha visto a cara dele. E outro dia, por coincidência, uma semana atrás, eu vi um clipe dele na internet. E o cabelo dele e os sapatos é igual, eu achei assim, igual ao dos caras que cantam sertanejo. Assim, esteticamente, ele me remetia para o sertanejo. Apesar de ele ter uma origem dominicana, enfim, os dominicanos têm uma coisa de salsa, merengue muito forte, né? Muito, uma melodia assim, muito frenética, né? Muito movida. E então, assim, pensando um pouco na música, assim, no sentido mais amplo, né? E pensando também que tu foi para o México, essa tua incursão pelo México, eu não conheço banda sinoalense, na verdade, eu teria que colocar na internet para ver mais do que se trata, mas, assim, de algumas referências mexicanas que eu tenho, musicais, tem um pouco também esse lado talvez de viver a dor que a música proporciona. Assim, a música te lança ela te seduz, né? Ela te lança ali uma proposta de tipo, vamos nos alegrar juntos, vamos nos entristecer juntos, vamos recordar juntos, enfim. Mas também tem uma coisa um pouco de um lado viril, dessa coisa meio country, dessa coisa meio rural, né? O México tem as corridas de touro, no norte dos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, perdão, já tem um pouco também essa pegada bullfighting, que tem um pouco a ver com essa coisa também que se encontra, né, no agro, essa coisa meio campeira, meio rural, né, pensando assim numa paisagem mesmo,
rural, que remete talvez a algum encontro de sons, talvez, ou de temas, eu não sei, né? Mas eu achei muito interessante tu falar agora dessa tua experiência no México, porque aí tem também alguma coisa rural, música, espetáculo, não sei direito, né? Mas enfim, só quis lançar. Nossa, perfeito, Ingrid. Obrigado pela pergunta, porque é algo também que ficou faltando, né? Esse aspecto mais de uma discussão de gênero musical, né? Em termos de... E sim, eu começando por essa ideia da pobreza, né? Certa suposta pobreza da música sertaneja, de uma música enlatada, pop, e, consequentemente, sem qualquer tipo de rebuscamento, né? Não necessariamente. Eu acho que tudo bem, a gente pode estabelecer um ponto de comparação. Sei lá, a bossa nova usa, de fato, estruturas melódicas extremamente complexas, né? Acordes dissonantes e tônicas, e sílabas tônicas. De fato, é uma estrutura musical complexa. Ponto. Que o sertanejo não tem. E aí, só que assim, estabelecer essa hierarquia de antemão, comparando coisas assim completamente distintas, é muito muito difícil, né? Por exemplo, o movimento mais recente na música sertaneja em termos de ritmo, em termos de incorporação de certo gênero musical que não é próprio exatamente do sertanejo, é justamente a bachata. O Gustavo Lima tem produzido há alguns anos já bachata, assim, uma atrás da outra. E agora ele tem até falado, né? Bachata feeling, assim. Eu não sabia disso, eu não sabia, mas ele é a cara esse menino, Prince Royce, é a cara dele, eles são... E era o que eu ia dizer. Eu acho que ele até falou, ele já comentou em alguma entrevista a respeito do Prince Royce, porque ele menciona isso, assim. Do interesse dele por bachata. Ele, no começo de muitas músicas, ele fala bachata feeling, assim, tipo, isso é bachata, bebê e tal. Marília Mendonça tem algumas composições de bachata. Mas isso, e é isso, assim, a música sertaneja é um grande guarda-chuva, né? Eu, inclusive, tendo a não falar que a música sertaneja é um gênero musical, eu trato como estilo musical, embora seja um grande gênero, um gênero guarda-chuva, eu prefiro estilo porque abarca não só questões estritamente musicais. É um estilo porque tem todo um estilo envolvido, né? Mas para além de todo esse aparato estético, de valores, de uma certa tradição, que eu acho que abarca mais a ideia de estilo, a própria, mesmo se não tivesse, a música sertaneja como ela desde muito tempo, ela desde realmente 1940, 1950, música country, a guaranha paraguaia, os mariachis mexicanos, o rock inglês, assim, não sei se vocês sabem, mas Titãozinho e Chororó foram os grandes responsáveis pela música sertaneja ser espetacularizado em termos de estrutura de show, como é hoje. E isso aconteceu porque eles viram o show em São Paulo da banda, eu acho que era a banda Yes, aquela banda de rock, e eles viram e falaram, não, a gente quer isso também, a gente quer fumaça, a gente quer luzes, a gente não quer ficar segurando o violão e dois irmãos cantando, a gente quer outra coisa. Então eles inauguraram essa fase da música sertaneja espetacularizada, influenciados justamente pelo rock. Mais recentemente, country, mais recentemente, Jorge Mateus tem feito muito isso, né? Incorporar música eletrônica na música sertaneja, parcerias com grandes DJs, a rocha, forró, funk, reggaeton, e aí eu queria chegar aí no reggaeton, porque quando você menciona, né, o Prince Royce dessa estética dele, né, ele é o cara da bachata mesmo, assim, ele é a grande sensação da bachata. Mas esteticamente, de uma proposta assim, lembra muito o reggaeton. Embora em termos de conteúdo, o reggaeton se assemelhe mais ao funk.
Mas ainda assim, em termos de estrutura de como se apresenta enquanto estilo, o reggaeton está muito próximo da música sertaneja, né? A gente pensa em Luan Santana, se a gente pensa em Gustavo Lima, todas essas pessoas, o modo como uma coisa é apresentada, né? E no México, só para terminar, no México, a banda sinaloense, ela é a música sertaneja, é super, digamos, massificada, muito conhecida, todo mundo ouve, tem em todo lugar, e ela atualmente tem competido muito com exatamente o reggaeton, né? Assim como a gente tem aqui no Brasil uma certa disputa de mercado entre música sertaneja e funk. Aqui o mercado já meio que tratou de fazer fusões, né? Esses hibridismos que vão surgindo, eles são muito produtivos, assim, do ponto de vista analítico, porque a gente agora no Não, México está começando. então, eu me lembrei, quando a pergunta, comentário da Suzane, dessa coisa meio safada também, né? Aí da Anitta e do Wesley Safadão, eles têm uma música, não sei se eles têm mais de uma, mas tem uma coisa também aí, uns encontros, né? Entre o sertanejo e o funk. Enfim, para falar de Sim. funk também, a Anitta também, né, talvez tenha uma problematização aí, mas... Uhum. Não, sim. E eu acho que é muito, muito, muito legal, assim, muito produtivo o modo. Agora tem tido aproximações de funk com o próprio reggaeton. Simone e Simaria tem feito músicas com cantoras consagradas já do reggaeton. Mas é por isso que eu acho que assim, música sertaneja é justamente o contrário. Assim, por mais que ela obedeça a certa lógica da indústria cultural de absorver coisas, uma tentativa de se manter, né? Eu não descarto isso, mas o modo como acontece eu acho bastante criativo, assim, eu acho bastante produtivo, com problemas, com certeza. Eu acho que tem problemas e tem coisas a serem levadas em consideração. Mas em termos musicais, sempre que eu ouço algum músico, muito pessoal da música fala muito isso, assim, né? Da musicologia, os próprios músicos, né? Que eles não se propõem a escutar música sertaneja para além de ritmo, harmonia e melodia, que é o que constitui a música, né? Em termos de ritmo, harmonia e melodia, tudo bem, a gente pode realmente conversar, que não é lá muito elaborado. Mas para além disso, né, a música não é só isso, embora eles digam que seja, né? É muito mais, é muito potente, assim. Eu vi que a Isabela fez uma pergunta. Isabela? Ah, sim. Oi, Matheus, que maravilha a apresentação, muito obrigado. Eu tenho uma curiosidade, partindo do pressuposto que parte de suas reflexões foram dedicadas a entender que tipo de imagem do amor as músicas sertanejas engendram, que é quais as referências você acionou para falar sobre amor. Ouvindo você, lembrei muito da Eva Luz. Sim, eu não cheguei a ler, assim, é algo que realmente, né, eu tenho que entrar em contato com ela com mais, digamos, como eu falo, de verdade, né? Eu já li comentários, já li pessoas que citam, mas nunca enfrentei a leitura dela. E é necessário. Mas, pois é. Aí sobre o amor, porque, como eu disse, eu fui caminhando por outras coisas. Então, assim, eu vou sempre tangenciando o amor romântico a partir de outros campos. E eu tenho tratado muito dessa noção de amor romântico, digamos assim, a partir de alguns referenciais já muito bem estruturados nessa temática. Eu gosto muito das discussões que não sei como pronuncia, se é Davi ou Dave, Le Breton, da antropologia das emoções, as discussões que ele faz a respeito disso. O próprio Giddens, com alguns problemas, né, que tem que ser colocados. A discussão que ele faz em Transformação da Intimidade dá muitas pistas para a gente pensar amor romântico e toda essa problemática da monogamia. Mas principalmente assim, eu gosto de pensar a partir de um referencial mais voltado para os feminismos, e aí toda uma discussão da antropologia feminista que discute parentesco e todas as novas configurações de parentesco, né? Elas dão muita margem para problematização, e é mencionado, né? Desde a própria ideia de tecnologias reprodutivas, trabalhado por várias feministas e antropólogas,
até estudos mais voltados para a família e parentesco. Assim. Eu acho que é um bom caminho é o caminho que eu tenho buscado para pensar essas problematizações a respeito da ideia de amor, né? Antropologia das emoções e uma antropologia feminista voltada para as questões de família, parentesco, conjugalidades. É mais ou menos por essa linha. Se eu estiver esquecendo de alguém, qualquer coisa eu posso passar no e-mail, se eu estiver esquecendo de alguma coisa muito importante. Mas é isso. Tem um livro que eu usei no mestrado muito legal, que chama Antropologia do Amor. Eu vou ficar devendo o nome da autora, que eu realmente esqueci, mas ele é muito interessante também para pensar essas configurações mais macro de sentimentos e emoções e tal. Mas é mais ou menos isso, em termos de referencial, que eu me lembro agora, nesse momento. Muito bom, Matheus, respondeu muita coisa. Muita coisa mesmo. Alguém mais? Acho que não tinha mais nenhuma pergunta, né? A gente também já está chegando em 2 horas mais ou menos de encontro. Normalmente, assim, é o tempo que a gente tem levado para concluir os nossos ateliês. Mas Só é um. um Diga. desculpa, não queria te cortar, mas assim, Josefina Pimenta Lobato, lembrei aqui. Ah, o nome da autora. Tá. Antropologia do Amor do Oriente ao Ocidente é uma leitura interessante. Perfeito. Ó, para quem quiser anotar, então, Josefina. Eu vou escrever aqui no chat. Tá, escreve isso, para o pessoal saber. Então, Matheus, eu acho que também é um tema, não, é um tema, assim, muito, talvez seja curioso, no mínimo, sabe? Próximo da gente, em alguma medida, falar sobre música e falar sobre estilos ou gêneros, ou enfim, né? É coisa muito difícil alguém não gostar de algum estilo, de algum gênero, de algum tipo de música. Então, acho que também sempre falar sobre música é uma coisa legal, é uma coisa tão corriqueira, tão diária, né? E na verdade a gente nem sempre se propõe a refletir, fazer grandes reflexões a respeito, nem sempre, claro, né, não é, ninguém precisa ficar refletindo sobre isso o tempo inteiro, mas quando alguém se propõe a fazer uma pesquisa e a estudar isso, é muito interessante. Então, muito obrigada, queria agradecer de novo a tua disponibilidade, espero que tu volte em breve para nos contar mais sobre os desdobramentos da pesquisa. Tu está no 4º ano de doutorado? Sim, eu estou precisando defender, inclusive. Sei como é que é. Mas, enfim, então, em breve, daqui a alguns meses, né? Isso não quer dizer esse ano, mas a gente vai ter, então, notícias da tua tese. Está super convidado para voltar, quando quiser, por favor. E a gente fica em contato, então. Muito obrigada pela participação de todos. Quem tiver alguma dúvida... Ah, não, a Emília já respondeu, né? Sobre os certificados. Ok. E a gente se vê, então, semestre que vem, pessoal. Vamos fazer uma breve pausa aí de férias, até retomar as atividades agora no 2º semestre, né? Vão recomeçar as aulas também, e aí a gente vai montar outros ateliês para poder conversar, debater, discutir. Obrigada, gente. Obrigada, Matheus. Obrigado pela disponibilidade, ficar me ouvindo aqui até agora. Obrigado pelas questões que foram feitas. Algumas vão me ajudar muito a continuar pensando. Obrigado mesmo pelo espaço, gente. Eu acho isso incrível e quando tiver próximo, me convido no Rio. Eu quero participar, ver outras pesquisas nesse ateliê. E agora vamos para a live do Caetano, né? Eu falei, eu estava brincando. Eu termino a minha live e vou para a do Caetano. É agora? Eu não estou sabendo, é sério? 9h30 tem a live. Ah, tá. Não, então dá para tomar um copo d'água e ir no banheiro. Tá bom. Ah, Se alongar um pouco, se espreguiçar. Tá ótimo. Obrigadão, gente. Beijo para vocês, se cuidem. Tchau.